Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe o seu dia. Nós estamos aqui iniciando mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. E dessa feita nós estaremos falando sobre a excelência, né? Falar com excelência. Nós estamos estudando sobre a homilética, a arte de elaborar e pregar sermões. E nós já tivemos 4 aulas e nós partiremos então para a nossa 5ª aula, que não será menos importante. E eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Eu tenho certeza que vai agregar no seu conhecimento e vai despertar você ainda mais para o desejo de buscar da palavra, de aprender da palavra e de fazer uma boa interpretação da mesma, para que você, como um pregador do evangelho, como um cristão verdadeiro, possa propagar esta mensagem anunciando o evangelho a toda criatura. Mas antes disso, vamos aqui para a nossa introdução e daqui a pouco iniciaremos a nossa aula falando com excelência. Maravilha, pessoal! Então vamos para a nossa tela compartilhada. Eu quero que você possa prestar bastante atenção nessa matéria, nessa aula de hoje, nesse tema específico que eu tenho certeza que vai abençoar você. Bora lá? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é falando com excelência. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tema, falando com excelência, o tópico 4 aqui do nosso estudo de homilética. Bom, vamos iniciar aqui com essa fala de Charles Spurgeon, né, um dos grandes pregadores da história, um dos grandes comunicadores do evangelho da história. Ele diz assim, olha, todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Charles Spurgeon. Olha só que coisa extraordinária. Pensa bem, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por que será que ele falou isso? Ou você já parou para pensar nessa expressão? Todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Olha só que forte essa frase, olha só que forte essa mensagem de Charles Spurgeon, né? Ou você é um missionário, ou seja, você é aquele que prega a palavra, você é aquele que propaga o evangelho, você é aquele que evangeliza, você é aquele que compartilha da salvação, da fé em comum que um dia foi nos entregue para aqueles que estão ao nosso redor, ou você é um impostor. Então olha só a responsabilidade que temos como pregadores do evangelho, como um cristão verdadeiro, né? Todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Bom, a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm em pregar a palavra? Geralmente o falar, o compartilhar, o verbalizar. Então, a maioria das pessoas que nós conhecemos tem medo de falar em público, tem medo de se expressar, tem medo de verbalizar, tem medo de falar. E olha só que interessante isso, olha. Algumas pessoas têm fobia só de pensar nisso. Sentem calafrios, suam, passam mal, sentem aquele frio na barriga só de pensar que ela vai ter que falar, que ela vai ter que estar diante de um público. Haja visto que nós estamos aqui estudando, pessoal, um tema muito importante, principalmente para obreiros da casa de Deus, para pessoas que têm como objetivo pregar esta mensagem, pregar esta palavra. E na maioria aqui, muitos de vocês usarão o púlpito para falar da mensagem, para pregar a palavra de Deus. Então você não pode ter fobia do público, você não pode ter fobia das pessoas que estarão diante de você. Por quê? Porque você será um instrumento, você será a ferramenta de Deus, você será o propagador dessa mensagem. Só que a homilética vai nos ajudar a vencer esses medos. Por quê? Porque é um tabu, é um medo, é uma fobia. Muitas pessoas têm medo de falar em público e nós precisamos mais do que nunca compreender isso. Olha só esse dado muito importante aqui, ó. Segundo pesquisas, o medo de falar em público está entre os maiores medos das pessoas. Aí eu fiz aqui uma classificação, coloquei só para que vocês possam observar, uma classificação dos 10 maiores medos, dos 10 maiores
temores que as pessoas têm. Só para você ter uma ideia como isso é sério. Em 10º lugar, as pessoas têm medo de cachorro. Olha só, as pessoas têm medo de cachorro. É um dos maiores medos das pessoas, só que está lá em 10º lugar. Em 9º lugar, a pessoa tem medo da solidão, de ficar sozinha, de não ter ninguém para compartilhar os seus dias. Em 8º lugar, viagem aérea. Tem gente que tem medo de voar, tem gente que tem medo de andar de avião. É um medo, é um tabu, é uma fobia. Em 7º lugar, olha só, achei interessante isso. Em 7º lugar, a pessoa tem medo da morte. A morte está em 7º lugar, pessoal. A morte não é o principal medo. A morte não é a principal fobia. A morte não é o principal receio das pessoas. Ela está apenas em 7º lugar. Em 6º, as pessoas têm medo de ficar doente. As enfermidades assolam a maioria das pessoas, e as pessoas têm fobia de doenças, mas está apenas em 6º lugar. Em 5º lugar, olha só, águas profundas. Tem pessoas que têm medo de nadar. Águas profundas está em 5º lugar. Em 4º lugar, problemas financeiros. Problema financeiro é algo que afeta muitas pessoas e com certeza pode acabar com a sua vida. Pessoas entram em depressão, casamentos são destituídos por problemas financeiros, mas a fobia sobre problemas financeiros está em 4º lugar. Em 3º, insetos. As pessoas têm medo de insetos. Em 3º lugar. Em 2º, altura. As pessoas têm medo de altura. Mas olha só que interessante, pessoal. Em 1º lugar, a maior fobia que as pessoas têm é de falar em público. A maior fobia que as pessoas têm é de falar em público. É de estar diante de uma plateia. É de estar diante de uma multidão. É de estar diante de pessoas. De compartilhar, de trazer uma palestra, de trazer apenas uma opinião, de expressar a sua opinião. As pessoas têm medo de falar em público. É o maior medo das pessoas. Então, o estudar da homilética, o estudar sobre a arte de elaborar e pregar sermões, vai nos ajudar exatamente a vencer este medo. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim, Pastor Kleber, eu não tenho medo de falar em público, eu já prego a palavra. Eu já uso o púlpito da minha igreja, eu já estou acostumado. Não importa para mim se eu estou pregando para 10, 5, 50, 100, 1000 pessoas, eu não tenho essa dificuldade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você não tem essa dificuldade. Agora basta você trabalhar outras técnicas que vão auxiliar você para que você possa pregar melhor, comunicar com mais excelência e alcançar o seu objetivo como pregador do Evangelho. Mas o ponto que nós estamos aqui observando é que há pessoas, até mesmo dentro da igreja, obreiros consagrados, que têm dificuldade no falar em público. E eu estou mostrando para você esse dado que diz que o medo de falar em público está em 1º lugar. Olha que interessante, o medo da morte em 7º, mas o medo de falar em público em 1º lugar. E para que possamos estar diante das pessoas, para que possamos estar comunicando bem o Evangelho, para que possamos estar pregando com excelência a palavra de Deus, se faz necessário que a gente não tenha medo do público, que a gente não tenha medo de estar diante das pessoas. Por quê? Porque seremos o instrumento de Deus e precisaremos falar a essas pessoas, comunicar a essas pessoas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Isso é muito curioso, eu achei muito interessante essa questão das pessoas terem medo de falar em público, mas não terem tanto medo da morte assim. Está entre o top 10, mas o 1º lugar, o medo de falar em público. Olha só, observe isso. Pregar, o que é pregar, pessoal? Talvez você possa se questionar, alguém possa perguntar a você, ou você já prega a palavra de Deus, mas fica questionando o que é pregar. Pregar é comunicar. Pregar é verbalizar. Pregar é transmitir uma mensagem. Então, aqui no nosso esboço, observe, pregar é comunicar. E, portanto, todo pregador é um comunicador do Evangelho. Ponto. Isso é fato. Todo pregador, ele é o comunicador, um comunicador do Evangelho. Ele está comunicando algo, ele está transmitindo uma mensagem. No nosso caso, que pregamos a palavra, nós estamos comunicando o Evangelho. E muitos sonham em pregar, mas esbarram no medo de falar em público.
esbarram no medo de falar em público. Então, isso é importante a gente observar. Por quê? Porque muitos têm sonhos, muitos têm projetos de ser um pregador do evangelho, de estar diante da multidão, de andar os quatro cantos da terra, né? De ir visitar igrejas, de ser um pregador, um propagador do evangelho. Mas se não for vencido o medo do falar em público, ele vai esbarrar em uma barreira que pode paralisá-lo. Então entenda, você como pregador do evangelho é um comunicador. Você está transmitindo uma mensagem. A mensagem que você está transmitindo é o evangelho. Então você não pode, em hipótese nenhuma, esbarrar no medo de falar em público. Você precisa vencer esse medo para que você possa, de fato, ser de fato um instrumento de Deus na comunicação deste evangelho. Por que as pessoas então esbarram, né? Ou por que as pessoas têm medo de falar em público? Pela falta de conhecimento das bases da comunicação. Se eu não tiver conhecimento das bases da comunicação, eu vou ter medo de falar em público, eu vou ter dificuldade no falar em público, eu vou ter receio na arte de comunicar, e no nosso caso, de comunicar o evangelho. Olha só, entenda isso daqui, ó. Nós temos aqui um fluxo aqui de como que funciona a comunicação, de como que funciona a questão do pregar a palavra, do falar em público. Nós temos então o emissor e nós temos o receptor. Então, o emissor, né, é conhecido como o locutor, é o falante, certo? O emissor então é aquele que emite uma mensagem para um ou mais receptores. Exemplo, uma pessoa, uma igreja, um teatro, dentre outros vários exemplos. Então, você, no caso, pregador do evangelho, obreiro da casa de Deus, você é o emissor. Porque você é o locutor, você é o falante, você é aquele que está verbalizando, você é aquele que está comunicando a mensagem, você está falando a palavra. Então, você é o emissor, porque você emite uma mensagem, você transmite uma mensagem, certo? Para isso, entenda que essa mensagem que você está enviando será enviada para o receptor. Para o receptor, que é a pessoa que vai receber a mensagem. Então, olha só, emissor, mensagem ou código, né? Você transmite a mensagem e o receptor vai receber. Olha só que interessante. Então, o emissor, conhecido como falante, é aquele que emite uma mensagem. O que você emite? Uma mensagem. A mensagem. O que é a mensagem? É o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo falante. Então, se você está pregando a palavra de Deus, se você está ministrando o seu sermão, em qualquer texto bíblico, você está transmitindo uma mensagem. Essa mensagem você está comunicando ela, você está falando ela, você está transmitindo ela com a sua fala, com a sua voz, com a sua verbalização. O objetivo de você transmitir essa mensagem é que você precisa fazer essa mensagem chegar ao receptor. Então, olha só, então você tem emissor, mensagem, que é o código, né? Você está falando, transmitindo essa mensagem que precisa chegar aonde? Aqui, ó, no receptor. Então a mensagem que você está transmitindo vai chegar no receptor. Quem que é o receptor? Chamado também de interlocutor ou ouvinte. O receptor é aquele que recebe a mensagem transmitida pelo locutor. Então, olha só, você está aqui, emissor, pregador do evangelho. Você está usando um canal de comunicação, tá? Você está num púlpito da igreja e você está usando um canal, você está entregando um código, você está entregando uma mensagem, você está falando da palavra e o objetivo é que o receptor ou interlocutor receba essa mensagem, tá? Então, essa sintonia deve haver para que haja comunicação. Então, você precisa não ter medo de entregar a mensagem, não ter medo do público. Por quê? Porque se você estiver com medo do público, o público sentirá esse seu medo, ele vai fechar o coração, ele vai fechar os seus ouvidos. Muito dificilmente
esse receptor, esse interlocutor, ele vai receber bem a sua mensagem, porque você não está com confiança no momento de transmitir essa mensagem. E nós já observamos em aulas passadas que isso pode acontecer se você, por exemplo, não tiver o domínio do conteúdo daquilo que você está transmitindo. Tá? Então você primeiro precisa ter domínio daquilo que você está falando, daquilo que você está pregando, daquilo que você está comunicando, entendendo que esse fluxo deve acontecer. Você está diante da plateia, está diante do público e você é o emissor. Você carrega a mensagem. Pessoal, entenda. Você carrega a mensagem. Você domina o conteúdo. Você é aquele que vai pregar. Você é o servo de Deus ali que será usado por Deus. Você é um instrumento de Deus. As pessoas querem ouvir Deus através de você. Se você entender esse fluxo, se você caminhar nessa sintonia, entender esse processo de comunicação, você vai perder o medo de falar em público. Entenda, se você está diante da plateia, se você está no púlpito, você teve a oportunidade de pregar a palavra, esteja preparado. Por quê? Porque você é o emissor. E você vai usar esse canal de comunicação para transmitir essa mensagem ao interlocutor, ao receptor. Ele vai necessitar estar conectado com você para receber essa mensagem, esse código, essa instrução e poder então compreender a mensagem que você está transmitindo. Tranquilo? Então, isso é muito importante nós compreendermos. O receptor, tá? Para que o pregador do evangelho, olha só que interessante, para que o pregador do evangelho, pessoal, seja eficaz em sua comunicação, como que eu posso ser eficaz na minha comunicação? É preciso que saiba que não começamos a pregar quando recebemos o microfone. Isso é muito importante. Você não começa a pregar no momento que você pega o microfone nas suas mãos, mas quando aceitamos o convite para pregar. E isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Se você entender isso, você vai estar mais preparado e você vai perder o medo do público que está diante de você. Você precisa compreender que você não está entregando a mensagem apenas no momento que você assume o púlpito da igreja, que você assume o palco para a sua palestra, no momento que você é colocado diante da multidão ou da pessoa que está, ou das pessoas que estão recebendo a sua mensagem. Não, muito antes disso. Muito antes de você, no nosso caso aqui, pregadores, aqui dentro do contexto de igreja, muito antes de você pegar o microfone na sua mão, você já está tendo a oportunidade de comunicar uma mensagem. E se você compreender esta verdade e se preparar para isso, com certeza o seu sucesso na comunicação será muito maior. O seu sucesso na transmissão desse código, dessa mensagem, será muito maior. O seu sucesso no pregar do evangelho será muito maior. Isso você precisa entender muito bem. Então entenda, o pregador do evangelho, ele não está apenas no momento que pega o microfone, mas antes, no seu preparo. Então, olha só, de novo, só para você compreender. Para que o pregador do evangelho seja eficaz em sua comunicação, é preciso que saiba que não começamos a pregar quando recebemos o microfone nas mãos, mas quando aceitamos o convite para pregar. Entenda, a comunicação não pode ter nenhum obstáculo. A comunicação não pode ter nenhum ruído. A comunicação, pessoal, não pode ter nada que possa ser obstáculo, que possa atrapalhar nesse processo de comunicação. Olha que interessante isso. Observe isso daqui, pessoal. Olha, o público vai pesquisar sobre sua vida. E isso é muito importante. O público vai pesquisar sobre a sua vida. Nós não estamos mais lidando, ou eu creio que nunca foi lidado com um público ignorante. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não estamos lidando com um público que não sabe daquilo que estão ouvindo. Nós não estamos lidando com um público manipulável. Nós não estamos lidando com um público que vai receber qualquer coisa, que vai aceitar qualquer coisa.
nós estamos lidando com um público inteligente, nós estamos lidando com um público sábio, conhecedor até mesmo daquilo que nós estamos comunicando. Então isso é muito importante você ter em mente. O público vai pesquisar sobre a sua vida. Entenda isso, o público vai pesquisar sobre a sua vida. Então olha só, o orador tem que se expressar com excelência, e isso envolve vários erros que o mesmo deve evitar. Então, você, orador, você, emissor da mensagem, vai ter que se preparar para se expressar com excelência, tá? E como que eu evito erros? Que tipo de erros eu tenho que evitar? Então, olha só. Primeiro, o uso do eu, do você, durante a ministração, tem que ser evitado, tá? Você não está falando com um público leigo. Você pode, muitas vezes, ofender o público se você usar do eu ou do você. Então, o uso do eu, do você, durante a ministração, tire isso. Não faça isso. Troque o singular pelo plural. Por quê? Porque isso vai suavizar a sua mensagem. Então, se você está pregando lá e você começa eu, ou você está pregando, por exemplo, sobre pecado, você pecou, você errou, você transgrediu, você está meio que, olha só, é um erro. Você pode trancar o coração do receptor, do interlocutor. Ele pode bloquear você nesse momento. Por quê? Porque ele vai se sentir muitas vezes ofendido. Agora, observe, troque. Nós. Né? Nós. Você envolve toda a plateia e você que também está transmitindo a mensagem. Então isso é um erro que precisa ser evitado. Então, entenda isso. O uso do eu e de você, evite na sua ministração. E troque isso, tá? Troque o uso do singular pelo uso do plural, porque isso vai suavizar a sua mensagem e vai fazer com que a mensagem, código que você está enviando, chegue até os ouvidos do receptor com mais tranquilidade, ele possa aceitar mais a sua mensagem. Um segundo erro que você precisa evitar é o né. Bom, tá bom, amém, glória a Deus, aleluias, tipo assim, né? Estão me compreendendo, meus irmãos? Nós estamos aqui falando de homilética, que é a arte de elaborar, mas também a arte de pregar sermões. Então, se você evita esse tipo de coisa, o seu sermão será melhor recebido. As pessoas irão ouvir a mensagem que vem de você com mais tranquilidade. Então, evite o bom, tá bom, amém. Isso mostra insegurança. Isso mostra que você talvez não esteja preparado e não tenha o domínio daquilo que você está comunicando. Você é o emissor. E o receptor precisa receber o código, que é a mensagem, de uma maneira tranquila, limpa. Tá? Esse código precisa ser fluido, precisa chegar ao seu receptor com clareza. E evitar esse tipo de coisa vai ajudar você na sua comunicação. Tranquilo, pessoal? Terceiro erro que você precisa evitar no momento de comunicar, no momento de você se expressar com excelência, é evite falar de assuntos que você não domina. Óbvio, pessoal. Evite falar de assuntos que você não domina. Não tente abordar um tema, olha só que interessante, não tente abordar um tema que não possua domínio. Seu público logo vai perceber que você não estudou e não tem conhecimento do assunto. Entenda isso, pessoal. Não tente pregar. Não tente falar daquilo que você não estudou. Não tente pregar um tema que você não domina. Não tente falar daquilo que você não tem conhecimento. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, durante o processo da comunicação, o seu público vai perceber: olha, esse pregador não tem domínio daquilo que ele está falando. Esse obreiro não está preparado para pregar o que está pregando, porque ele não está dominando o assunto. Evite, pessoal, evite pregar temas que nós não temos domínio, tá bom? Evite.
Então isso é muito importante. Um quarto erro que você precisa evitar é se vestir inadequadamente. Então, entenda, se vestir adequadamente é importante. Automaticamente, o se vestir inadequadamente é ruim. Infelizmente, alguns pregadores de nosso tempo têm se vestido de forma extravagante, causando grande impacto negativo aos que o veem. Tá? Isso é uma dica muito importante. Talvez você possa pensar, mas até no meu estilo de roupa, sim. O público que está ouvindo você não está só ouvindo você, mas está vendo você. Olha, preste atenção. O público que está ouvindo você não está só ouvindo você, está te vendo. O seu exterior, o seu comportamento, a sua vestimenta está diante da plateia, está diante do público. Então é muito importante que você se vista adequadamente. E nós podemos observar aí, nesse contexto dos dias odiernos, dos dias atuais, pregadores extravagantes, com roupas extravagantes, querendo chamar a atenção não pela mensagem, não pelo conteúdo que eles têm para transmitir, mas pelo exterior, pela roupa que está vestindo. Isso é ruim. Você pode bloquear muitas pessoas com isso se você não estiver vestindo uma roupa adequada. Então, cuidado com isso. Quinto ponto, evite gritar. Evite gritar, pessoal. Tem sido prática dos ditos pregadores pentecostais a chamada gritaria. Todo bom pregador deve saber que seus ouvintes merecem respeito. Os seus ouvintes merecem respeito. Como disse mais atrás aqui no vídeo, o público que você está pregando, o público para quem você está pregando é um público inteligente, tá? E merece respeito. Então evite gritaria. O tom de voz é importante na comunicação do evangelho. Precisa ser usado com sabedoria. Então, o grito exagerado, exacerbado, não te ajuda. Ah, mas é porque dá uma sensação de que eu estou poderoso, que eu estou com unção. Não dá essa impressão que você tem unção. Você só está gritando mesmo, tá? Então, entenda, o público merece respeito. Olha só. A nossa voz nos representa. É como nossa identidade. Ela nos identifica como indivíduos. Isso é forte, pessoal. Impossível encontrar pessoas com a mesma voz. É como nossa digital. Então você olha para a palma da sua mão, você vê ali digitais. Ninguém no mundo tem essas mesmas digitais, só você. É o que te caracteriza como um indivíduo. A voz da mesma maneira, a voz nos representa. A voz é como nossa identidade, ela identifica o indivíduo. Praticamente é impossível encontrar pessoas com a voz idêntica à sua. Então você é único também pela sua voz. Então você precisa entender que a sua voz é uma ferramenta importante. A nossa voz demonstra a nossa personalidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por esses motivos, devemos cuidar dela com muito carinho e ficarmos atentos aos sinais que ela nos dá. Então, cuidar da voz é importante. Quem nunca ouviu um comentário, ou percebeu, ou já comentou, por exemplo, pessoal, daquele cantor sertanejo muito famoso no Brasil, o Zezé de Camargo? Quem não conhece ele? Até no nosso meio evangélico, cristão, conhecemos o Zezé de Camargo. E era um cantor extraordinário no passado, mas que hoje, por não cuidar da sua voz, não tem voz. Já não consegue mais cantar ao vivo, tem dificuldade. Isso por quê? Porque no decorrer dos anos, no decorrer da sua caminhada como cantor, ele não cuidou da sua voz. Para nós obreiros, para nós pregadores, da mesma maneira pode acontecer. Se eu não cuidar da minha voz, se eu não entender que a minha voz precisa ser preservada, se eu começar com gritos e mais gritos, eu vou perder a minha voz, eu vou prejudicar a minha voz. E isso vai fazer com que a comunicação do evangelho também se torne prejudicada. Então entenda isso.
tá? Cuide da sua voz. Aqui tem uma observação. A voz é o principal instrumento do orador, do comunicador, do pregador. Assim como para o cantor, para o locutor, para o radialista, também é para o pregador do evangelho. Então a voz é o seu principal instrumento. É com ela que você comunica a mensagem. Você pode estudar, você pode preparar o sermão, você pode preparar o seu esboço, você pode orar, jejuar, você pode se tornar espiritual extremo, você pode manifestar os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas como comunicar tudo isso sem voz? Pegou o código? Cuide da sua voz. Isso é importante. Dicas para cuidarmos das nossas vozes. Olha só, pessoal, que interessante. Olha só. Dicas, tá, pessoal? Para a gente finalizar essa aula aqui, dicas para que você possa cuidar da sua voz. Coma maçãs. Ó, que interessante. Por quê? Porque possui ação adstringente e dá uma sensação de limpeza na garganta, ocasionando um bem-estar e alívio. Coma maçã, pregador do evangelho. Boceje ao acordar. E por quê? Porque isso alivia a tensão da região do pescoço e dos ombros, fazendo diminuir a tensão cervical na hora que vamos falar. Boceje é um exercício para que possamos fazer logo de manhã quando acordamos. Respire adequadamente. Respire pelo nariz. Entendeu? Pois quando respiramos pela boca, ocorre um ressecamento no trato vocal e, como consequência, acabamos fazendo uma maior tensão ao falar e respirar. Então, assim, se você estiver pregando e começar a gritar demais, aquela fala muito rápida, né? Entre aspas, a eloquente, a gente acha que fala rápido é eloquência, e você começa a respirar pela boca mais do que pelo nariz. Isso vai ressecar a sua garganta. Isso vai prejudicar suas cordas vocais. Isso vai te prejudicar em relação à sua voz. Então, respire adequadamente, respire pelo nariz. Invista nos líquidos. Olha só, a hidratação é a chave para cuidarmos das nossas cordas vocais. Beba água, pessoal. Beba água. Invista nos líquidos. Consuma alimentos saudáveis. Alimentos muito pesados podem causar azia, da má digestão, tá? Isso pode prejudicar também na sua voz, da má digestão. Antes de usar a voz, evite alimentos derivados do leite, tá? São dicas para que nós possamos cuidar da nossa voz. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, nosso vídeo ainda da série de homilética, e eu queria deixar essas instruções para você, essas dicas para você, pregador do evangelho. Entenda, nós temos que comunicar com excelência. E existem alguns passos para que isso possa acontecer, tá, pessoal? Então, cuidado com a sua voz. Cuidado, evite erros, tá? Domine o assunto, entenda o processo da comunicação para que você possa pregar e falar com excelência. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o pregador e o sermão, tá bom, pessoal? Na próxima aula falaremos sobre o pregador e o sermão. Mas eu queria deixar essas dicas aqui para que você entenda o processo de comunicação, para que você entenda a importância de cuidar de si mesmo, porque antes de você assumir o púlpito, antes de você pegar um microfone, tá? Você já deve estar preparado, porque o público está analisando você. E se você não tiver domínio daquilo que você está falando, você pode interromper o fluxo da comunicação entre emissor, mensagem e receptor. E isso vai, com certeza, prejudicar a sua vida como pregador e o seu processo de comunicação. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria e até o próximo vídeo, crendo Deus. Shalom! Antes de finalizarmos aqui, se você quer aprender mais sobre homilética, se você quer dicas de homilética, aqui embaixo na descrição desse vídeo nós temos um e-book, Guia Prático de Homilética.
para que você possa ali fazer uma boa leitura e entender alguns processos sobre homilética, arte de elaborar e pregar sermões, tá bom? Agora sim, Deus te abençoe, shalom, paz e prosperidade.